aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem nós vimos Saul ter um dos piores sentimentos que um cristão pode ter. Qual? Inveja, ciúme, apego, tudo está ligado, né? Isso é sinal de que você está rezando pouco. Nós combatemos inveja com oração. Por quê? Porque você tem visão dos bens superiores, eternos. O que é melhor? Andar de bicicleta Monarch até morrer e no céu para sempre andar de Ferrari? Ou andar de Ferrari nesse mundo até morrer e depois sabe-se lá o que no inferno? Tudo nesse mundo passa. Tudo é vaidade. Vaidade da vaidade. Não adianta, gente, investir fora da carcaça, se essa carcaça fedorenta. Quando eu falo carcaça fedorenta, gente, é porque talvez vocês não estão acostumados, mas fica sem desodorante, sem escovar os dentes e sem usar papel higiênico uns dias. Vocês vão ver o que eu estou falando. Na verdade, naturalmente, a gente fede. Então, essa carcaça vai ser comida pelos vermes. Então, se eu vou investindo na minha casa, com o furô, o carro, o apartamento, o carro que entra no apartamento, helicóptero, tudo bem, são coisas exteriores. Mas muda a carcaça? Não muda. É melhor investirmos no corpo glorioso, que vai durar para sempre. Então, a inveja brota de quem não vê os bens superiores. Vale a pena deixar algo deste mundo pelos bens superiores, porque ali é eterno. Mas não são bens superiores só depois que morrer. Deus nos dá algo neste mundo que o dinheiro não dá. Paz, equilíbrio, esperança, fortaleza, todos os dons, virtudes. Inclusive eu estava ouvindo uma palestra agora, antes de vir, de um jovem que foi falar como sair da masturbação e da pornografia. Um jovenzinho. E eu achei muito interessante, porque na palestra dele ele diz que você só pode abandonar um prazer se tiver um prazer maior. Então, se você quer tirar o prazer da masturbação e pornografia, você tem que ter o prazer de ser santo. E eu nunca usei essa expressão, um prazer de ser santo. Eu sempre liguei o prazer à paixão, ao corpo. Mas existe um gozo, um prazer espiritual, mesmo da dor da carne. Achei muito interessante. Porque na verdade, gente, as nossas palavras são muito pobres para falar de Deus. Então, a abordagem de cada um, né, esse jovenzinho com o conhecimento que ele tem, ele chegou numa conclusão interessante. Aí ele fala, o prazer de você ter paz, o prazer de você dormir tranquilo, o prazer da santidade. Interessante, né? Se fosse para olhar na filosofia em si, o prazer surge do corpo. Mas existe esse prazer espiritual, né? Ele não está errado. As nossas palavras são, a gente vai juntando, catando palavras. Então você tem que descobrir um prazer superior, que já é agora, junto com a dor, né? Por exemplo, compulsão de comprar. Você não resolve compulsão de comprar segurando. Você tem que rezar para ver os bens superiores e você não tem mais vontade de comprar.
Senão você não para de comprar. Você segura uma semana, na outra semana você compra o dobro, né? Então você tem que ter uma visão sobrenatural. Da mesma forma, o elogio, elogiar outra pessoa, você ficar ferido, é porque você não sabe, não tem a certeza de que Deus está feliz com você. Aí você precisa de elogio dos outros. E assim por diante. Bem, mas o que é a mensagem principal aqui desse texto? Saul queria matar Davi por inveja. Mas quem que caiu na mão de quem? Saul caiu na mão de Davi. Davi podia tê-lo matado, sim, mas não matou. Bem, o que eu quero explicar para vocês na vida espiritual hoje? Para aqueles que rezam e para aqueles que estão em estado de graça, falei ontem do estado de graça. Quem não é casado, casa logo, confessa frequentemente, sai do pecado, reza, participa da missa, não falta a missa dominical, seja dizimista de verdade, ajuda os pobres, a caridade, né? Essa pessoa está nas mãos do Senhor. Nada de mal acontece se não for permitido para um bem maior. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, a partir do momento que você entra em estado de graça, a sua vida está nas mãos de Deus. Padre, mas eu estou em estado de graça e está acontecendo um monte de coisa ruim. Sim, para o seu crescimento. Ele permite para você crescer interiormente, que é o principal. Mas vai chegar um momento que ele tira o peso e te dá uma alegria diferente. Mas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Para os que não estão em estado de graça, não rezam, não confessam, o capeta faz o que quer, arrebenta, destrói, desde casamento, filho, droga, álcool, vai entrando tudo, sexualidade desregrada. Quem não reza, quem não está em estado de graça, é uma presa fácil para o capeta. Então, a primeira coisa, se você busca o estado de graça, nada vai acontecer de mal com você que não seja permitido para um bem maior. Não se esqueçam disso. Veja Davi, que era o menino dos olhos, ao invés de Saul matá-lo, Saul caiu na mão de Davi. Ah, padre, mas e os mártires? Da mesma forma, os mártires, até chegar a hora deles, são protegidos. Assim como Jesus dizia, não chegou a minha hora. Não era a hora de Jesus. Mas o martírio, não é que Deus esqueceu. O martírio é uma forma que Deus deu de honrar o ser humano. Porque o mártir dá glória a Deus e recebe glória de Deus. Na igreja, os mártires são lembrados com vermelho, com honra, né? E também é um dom. Ou seja, o mártir dá a vida como um dom de Deus, é uma graça. Ninguém dá a vida por si mesmo. Então essa mensagem que eu quero que vocês entendam. O mal que nós sofremos quando estamos em estado de graça, na verdade é uma purificação, uma educação divina para um bem maior. Já quem não reza, quem não está em estado de graça, quem não confessa, quem não está casado, quem está no adultério, quem está na pornografia e masturbação não quer sair, não confessa, quem não vem à missa dominical. Gente, se vocês soubessem a consequência espiritual de quem larga de ir na missa domingo para fazer uma pamonha na fazenda, aquela pamonha que você está comendo no lugar da missa vai te amargar consequências para o resto da vida. Ô pamonha cara, o capeta vai entrar na sua família inteira, vai acabar com você, por causa de uma pamonha no domingo, no lugar da missa. Não brinquem com Deus. A mesma forma, um acordo desonesto escondido. Não vou nem acusar ninguém. Alguém me doa ali 10 mil reais lá em casa. Eu vou lá e deposito no banco sem falar com ninguém 9.900. Ah, sem conto.
Ninguém vai descobrir isso. Certo? Quem que descobriu? Quem mais? O capeta. Ele vai acabar comigo. Tudo da minha vida vai sofrer consequências. Eu não vou ter fortaleza para aguentar o sofrimento. Eu não vou ter força para vencer o pecado. Você entendeu como é que funciona a batalha espiritual? Não tem como fugir de Deus. Não tem como. Então, guardem isso. Guardem. Existe uma batalha. O demônio está te vendo, esperando você fazer uma coisinha pequena. Uma pamonhinha domingo na fazenda. Ah, não vou não. Uma vez um barbado casado faltou à missa. E eu sou de olhar. Aqui é mais difícil, né? Vou ter que aumentar a luz aqui, pôr uns refletores na cara de vocês para eu ver quem faltou na missa. Mas lá era mais fácil de eu ver. Aí eu vi na semana e falei assim, mas você faltou à missa? Então, padre, eu estava na casa da mamãe, na chácara. Aí nós almoçamos. Aí na hora do lanche, mamãe fez um pão de queijo. Aí a mamãe disse, não vai embora não, vocês vão jantar comigo. Aí eu fiquei para jantar com a mamãe. Falei, pois é, vai você e a mamãe para o inferno. Amarra essa mãe sua e traz para a missa, porque ela também está sendo um instrumento do mal. Um barbado ficando para jantar com a mamãezinha e faltando a missa. Gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. É gravíssimo. Gravíssimo. E o Evangelho? O Evangelho de hoje, Jesus, após rezar, sempre é assim, ele escolhe os 12. Santo Agostinho dizia assim, ó, Deus, que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Por um mistério, a nossa salvação depende de nós também. Não só a nossa, mas a de outras pessoas. Por exemplo, os pais têm grande peso na salvação dos filhos. Se eu deixar de ser padre, por uma fraqueza minha, muitas almas irão para o inferno que dependeriam de mim. Parece um peso enorme, mas Deus nos leva a sério. Deus não é como nós, que vamos no boteco falar de Deus como se fosse um qualquer. A sua ação na paróquia salva muitos. O seu jeito de ser na paróquia, você acolher uma pessoa pecadora e tratar bem, fazer ela sentir bem na paróquia, salva uma alma. O seu serviço na paróquia, limpar a igreja voluntário, ajudar nas quermesses, que depois vai dar dinheiro para nós investirmos em evangelização, salva almas. O dizimista participa de tudo da igreja. Tudo que acontece na igreja, o dizimista vai ter graça em dobro. Por exemplo, toda a evangelização da igreja, o dizimista participa, porque ele que paga energia, paga tudo, paga o ar, paga tudo. Os encontros, o dizimista vai ter. As cestas básicas são doadas, o dizimista vai ter graça. As caridades, as ajudas de material de construção de alguém, o dizimista participa. Tudo que a igreja faz, o dizimista recebe graça. E tem gente que tem medo de ser dizimista. Assim, padre, eu tenho medo de faltar no final do mês. Gente do céu, quem não deixa você ficar estrupiado na cama cagado é Deus, meu filho. Basta um segundo e você está no aço, no sal. Quem te sustenta, quem te dá saúde é Deus. Você está doido? Como é que você tem medo de ajudar quem te sustenta? Quem não deixa você ter acidente, por exemplo, acidente para ficar grave ou morrer. Eu vi uma reportagem de um exorcista, ele dizia que 80% dos acidentes é por falta de oração. E ele até disse para invocar sempre os santos anjos, Nossa Senhora e as almas do purgatório, na hora de viajar. Claro também que tem que ser prudente, né? Não adianta você invocar os anjos, dá 160. Nem os anjos ficam no carro, né? 180. Então,
importante entender isso aqui. Jesus chamou os 12, porque Ele quer que nós participemos da salvação. A sua ação na família, no trabalho, evangelizar no trabalho, eu não dou conta de onde você está. Você que é enfermeira, você que é advogado, que é médico, você que trabalha na limpeza do banco, você está limpando o banco lá, de repente você chama o gerente que está lá. O senhor vai à igreja? Não. Ei, eu comecei a ir na igreja, foi bom demais, minha vida mudou. Fala de você. Né? Para o médico que está com depressão, fala de Deus. Deus não vai salvar as pessoas sem você. Principalmente da sua família. E eu, padre, os meus paroquianos. Então, que fique essa mensagem. Deus precisa de você. Ele quer precisar. Não é que Ele precisa. Ele quer precisar de mim. Um miserável, pecador. Porque Ele me ama. Ele quer precisar. E quando eu morrer e estiver de frente a Ele, Ele não vai mandar eu ficar calado. Ele vai falar, meu filho, agora interceda mais ainda. Ele vai me valorizar. Né? Então, Deus quer precisar de nós porque Ele nos ama. Assim como Jesus amou os 12. Agora, cuidado. Até quem conviveu com Jesus, traiu. Com Jesus humano, aqui, né? Porque nós temos Jesus aqui, continua na história. Sacramento, na missa e na adoração. Também Jesus nos sacramentos em geral, né? Mas mesmo o fato de estar aqui não impede que possamos traí-lo. O que fazer para não trair? Sejamos humildes, reconhecendo que tudo de bom vem dele, tudo de ruim é nosso. E para incrementar, para não cair mais, senta no colo da mãe. Deixa a mãe te carregar com o rosário. Que Nossa Senhora interceda por nós. Amém.